Um abraço a toda a família Canção Nova, a todos os que acompanham este caminho de chegar junto de Deus e de abraçar os irmãos. Seja bem-vindo ao Monte da Franqueira, em Barcelos, a este santuário de Nossa Senhora do Rosário da Franqueira. Estamos num lugar privilegiado e por isso vamos sentir-nos muito próximos, porque é a casa da Mãe. Hoje começamos a nossa meditação com uma frase do nosso Eduardo Bonin, a partir da sua obra O Meu Testamento Espiritual. Diz ele: dói-nos que em alguns sítios, sem dúvida com a melhor intenção, tem transformado a árvore dos cursilhos numa árvore de Natal e tem colocado luzes e bonequinhos, as suas genialidades preferidas, e tem tornado feio o seu claro e simples perfil. É muito importante perceber que o movimento dos cursilhos de cristandade tem uma inspiração no carisma que foi concedido aos pioneiros deste movimento. E ao longo de um caminho refletido e rezado, foi-se desenhando esta grande árvore, com as raízes bem lançadas ao humus, que é a palavra de Deus. Cristocêntrico, com uma grande dimensão paulina, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a inabitação de Cristo, ou seja, a presença da Santíssima Trindade em nós pela graça, o seu dom, a sua permanência e ao mesmo tempo este ser em Cristo. Ele é a nossa força, somos enxertados nesta cepa e somos varas desta videira, como nos ensina São João. Numa dimensão marcadamente querigmática e com um grande compromisso com os ambientes humanos, neste caminho de humanização, que é vertebrar a cristandade, a sociedade, tornando-a cristã, humanizando-a. Ora, são estes traços fundamentais que o Espírito Santo fez suscitar em Eduardo Bonin, em Sebastião Gaiá, em Monsenhor Hervás, em Dom Capot, e que devem permanecer. Percebemos que é necessário inculturar o movimento, que é preciso fazer uma caminhada com o tempo, atualizá-lo na fidelidade. Mas não convém nada que façamos dos cursilhos de cristandade uma árvore de Natal, onde nós vamos pondo aqueles aspectos que nos parecem interessantes, porque nos dizem muito a nós e quase que em forma de capricho pessoal, fazemos assim acontecer que a árvore se deixe de ver e se veja, sobretudo, a nossa dimensão protagonista, a nossa dimensão vedetística. Não podemos fazer do movimento dos cursilhos de cristandade um palco de originalidades, um palco de cenobismos, um palco que eu iria definir de atitudes marcadamente dadas ao showman, o show do protagonista. Então, a fidelidade à sobriedade, para que se veja bem a beleza da árvore naquilo que Deus concedeu à sua Igreja como carisma fundacional pelos pioneiros do movimento. Não tenhamos ilusões. A verdade do carisma vale por si, é robusto. O importante é regressarmos sempre a esse carisma fundacional, corrermos o risco da conversão, atrevermos-nos a aceitar o abraço de Deus neste dom, nesta dádiva à Igreja. Porque é fácil fazer coisas com sabor cristão, é muito difícil ser cristão. Aquilo que o movimento nos pede é isso mesmo, que sejamos cristãos e que não façamos coisas que por vezes são coisinhas que adornam, mas que de facto também infantilizam. Saibamos permanecer na robustez da virilidade desta grande missão
que é levar a palavra de Deus com o seu vigor aos irmãos. Fique conosco, Canção Nova, Decolores num abraço. Mais uma vez vos saúdo, aqui desta igreja tão bonita, este santuário de Nossa Senhora da Franqueira, aqui na cidade de Barcelos, nesta Arquidiocese de Braga. Esta casa que nos tem acolhido tão bem nestes programas últimos, aqui nestes programas Decolores. E não poderíamos estar mais bem acompanhados do que com aquele que nos tem acompanhado desde o primeiro programa e que aqui está em casa duplamente, porque é filho desta terra e porque é bispo auxiliar desta Arquidiocese. Senhor Dom Francisco, obrigado por estar connosco neste programa e obrigado por, como é habitual, nos abrir tão bem, nos acolher tão bem nesta sua terra e nesta sua diocese. Muito obrigado eu pela amizade de estardes aqui nesta terra, dando a alegria e o gosto de vos poder receber. É um tempo, para nós é sempre intendência, não é? Porque cada um de nós que faz parte desta equipa vem de lugares diferentes e todos nos juntamos. Acho que esta é a riqueza maior deste trabalho. Tem durado tantas semanas, não é? Sem dúvida. E o que tem feito menos intendência sou eu, porque tenho recebido mais do que tenho partido ao vosso encontro. Sim, mas depois temos partilhado muito mais os seus ensinamentos do que nós. Nós só fazemos as perguntas e o Sr. Dom Francisco tem que nos ajudar e vai-nos explicando. Ó Sr. Dom Francisco, nós hoje estamos aqui, eu abrindo aqui o testamento espiritual do Eduardo Bonin, encontrei aqui o capítulo 6º que me deixou preocupado. O Eduardo Bonin tem a preocupação de nos explicar, nos falar sobre as doenças, as patologias dos cursilhos. Convidava o Sr. Dom Francisco e a todos vós a ouvirmos o texto que vai ser lido, que é no fundo aquilo que o Eduardo Bonin escreveu sobre as patologias dos cursilhos. Vamos então todos ouvir. Pois, neste tema, as patologias dos cursilhos, como acabámos de ouvir, nada melhor do que ler o meu testamento espiritual de Eduardo Bonin, nas páginas 43 a 45. Diz assim Eduardo: dói-nos que em alguns sítios, sem dúvida com a melhor intenção, tem transformado a árvore dos cursilhos numa árvore de Natal e tem colocado luzes e bonequinhos, as suas genialidades preferidas, e têm tornado feio o seu claro e simples perfil. Em alguns lugares, cujo nome é melhor não recordar, para serem admitidos a um cursilho é necessário ter estudos superiores. Noutros, só são admitidos se forem católicos praticantes. Noutros lugares, olham só a idade, em vez de se fixarem no mais importante, que é a sua personalidade. Recordo-me de uns dirigentes que, para provar a paciência, chamavam os candidatos à meia da noite, nos seus quartos, dizendo que se tinham enganado, que pegassem nas suas coisas e se mudassem para outro lugar da casa. Mas o pior era a consequência que retiravam da falta de caridade, que pressupõe interromper o sono de uma pessoa à meio da noite, e diziam: se protesta, não serve para cursilhos. Há outras práticas que se dão no último dia antes da clausura. Faz-se uma ceia especial a que se chama ágape. Outros entregam a cada um dos novos cursilhos um punhado de cartas enviadas por remetentes que ele não conhece, nas quais se lhes manifesta o facto de, em boa hora, terem vivido a experiência do cursilho. Estas cartas são sugeridas e escritas pelos dirigentes, com o fim de os animar. Naturalmente, ao recebê-las, no mínimo estranha-se, o que os distrai a tal ponto que dão mais atenção a elas do que à clausura. Em alguns lugares, enviam doces aos novos cursilhistas. Numa certa ocasião, pude contemplar um quarto cheio de tartes e pastéis. Chegou aos meus ouvidos que em algum lugar o reitor faz-se servir do pequeno almoço na cama. E como contrapartida, noutro, ao terminar o cursilho, os dirigentes lavam os pés aos novos cursilhistas. Voltando à analogia da árvore. Ao cursilho de cristandade,
poderíamos compará-lo a uma árvore. A árvore tem raízes, tronco, ramos e folhas e produz frutos. Para crescer e desenvolver-se, tem que estar fixada na terra. O cursilho exige estar fixado na realidade. As suas raízes são a sua motivação, as ideias-força que impulsionam a seiva das inquietações que suscita a sua própria vitalidade. O tronco e os seus ramos são a sua estrutura que está toda orientada a ser veículo de mensagem evangélica, cujo seu especial enfoque são os afastados. É desta forma, de facto, que Eduardo Bonin apresenta as patologias. Continuemos então o nosso programa. Sr. Dom Francisco, este texto que acabámos de ouvir é um texto que mostra, por um lado, que o Eduardo Bonin conhecia muito bem o movimento e que nos leva a compreender aquela meditação que o Sr. Dom Francisco fez a partir do texto em que o Eduardo Bonin dizia que muitas vezes nós tratávamos os cursilhos cristandade como uma árvore de Natal. Vai-se acrescentando e muitas vezes perde-se o essencial, não é? O Eduardo Bonin então apresenta aqui neste capítulo 6º sobre as patologias dos cursilhos, patologias em relação aos novos e em relação aos dirigentes. Se calhar vamos primeiro falar um bocadinho, não muito sobre elas, porque elas estão claríssimas, não é? Mas para no momento seguinte perceber porque é que são patologias. Não é? Algumas são circunstâncias, não é? Mas porquê é que o Eduardo Bonin, e o Sr. Dom Francisco conheceu muito bem, acha que ele considerava isto patologias? Em relação aos novos, ele dizia que para serem demitidos, que era uma das primeiras patologias, é necessário ter estudos superiores. Outra doença era admitir somente aqueles que já eram católicos praticantes. E ainda uma terceira patologia era quando olham só a idade, em vez de se fixarem na sua personalidade. Quer-nos ajudar a perceber um pouco isto? A linha comum que aí está define-se pelo sucesso. O cursilho tem que ter sucesso, não pode correr riscos. Estamos, por exemplo, a perceber o sucesso dos seus membros naquilo que diz respeito à formação. Pessoas com curso superior. Claro que isso traz um conjunto de benefícios à primeira vista. São pessoas com mais cultura, mais preparados para a reflexão, mais habituados a pensar e a estudar e também depois com algumas consequências na sociedade. São pessoas que têm prestígio, porventura, têm acesso a melhor qualidade de vida, a condições mais favoráveis nas lideranças e nas elites. Um segundo aspecto muito interessante também é o ser católico praticante. Claro que sendo católico praticante vai a um cursilho para se afervorar, não para se converter, na medida em que já é um católico praticante, naquilo que diz respeito à prática da fé. Não se corre o risco de levar uma pessoa ao cursilho que depois apostate, que deixe de praticar. Porém, há uma pergunta que inquieta muito os que vão a um cursilho e são cristãos praticantes. Foi uma pergunta que me inquietou. Eu, quando fiz o meu cursilho, 69 em Évora, era praticante, era um diácono que dentro de meses ia ser ordenado presbítero. Foi a pergunta: e tudo aquilo que tu sabes, vives-lo? E tudo aquilo que tu sabes, vives-lo? Claro que eu senti uma grande dívida à coerência nesse momento. Mas é sempre melhor começar por pessoas de casa, por pessoas que já dão um testemunho de ligação à Igreja, de correr o risco de levar pessoas que possam fazer perguntas difíceis, objetar, agnósticos, ateus. E em terceiro lugar, a questão da idade. Eu gostava muito de salientar este aspecto mais incisivo da qualidade, da personalidade. Nós devemos, de facto, preocupar-nos com todas as pessoas. O que importa é fazer a pergunta sobre o caráter da pessoa. Se a pessoa é capaz de assumir
a sua liberdade, de fazer escolhas por si, se é capaz de tomar uma decisão nova na sua vida e se tem capacidade de coerência. Claro que isto pode estar num jovem e não estar numa pessoa já com maturidade, assim dita pelos anos biológicos, e pode estar, de facto, numa pessoa com mais idade e não estar numa pessoa mais jovem. Por isso, nós não podemos dizer que os cursilhos são para jovens, que os cursilhos são para casados, que os cursilhos são para pessoas a partir dos 55 anos ou dos 50 anos. Isso é tudo uma questão também de sucesso, ou seja, de ter medo de correr o risco. O cursilho de cristandade é para toda a gente que esteja em condições de limpar a sua vida na misericórdia de Deus. Uma frase que Eduardo usava e que eu me atrevo aqui a dizer, a palavra limpáveis. É para todos os limpáveis. Claro que há circunstâncias da vida, porventura, em que há compromissos assumidos, em que há circunstâncias muito complexas, onde é muito difícil assumir a vida cristã na sua integridade. Eu gostava de referir aqui a Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, com os seus catecúmenos em ambiente de perseguição, uma igreja de mártires, a Igreja das Catacumbas, não permitia que algumas circunstâncias de vida se aproximassem do batismo sem a conversão. Uma pessoa, por exemplo, que vivia de fazer abortos, que tinha como profissão executar a sentença através do homicídio, da pena capital. Pessoas que tinham profissões que se ligavam a modos desonestos de viver, que não eram de facto justos, que passavam pela exploração, pela fraude, pela mentira, pelo enganar os outros. Eram profissões que não podiam ser continuadas por quem se batizava. Chegava a este ponto, a pessoa tinha que mudar de vida para poder ser batizado. E nós compreendemos essa realidade. Portanto, a pessoa tem que ser limpável para que seja cristão. Evidentemente que uma pessoa que tenha clínicas onde se comete o aborto, sabemos que desde a Didaquê, que é a primeira interpretação da palavra de Deus, do Novo Testamento, no início da Igreja, nos anos 90 a 120, é claro que o cristão não mata os filhos. É necessário, portanto, haver a conversão naquilo também que é o modo de ser, o modo de fazer, modus facendi. Essa é a condição para se fazer um cursilho de cristandade. Imaginemos uma pessoa que tem um bordel de prostituição. Há formas de vida que são incompatíveis com o ser cristão. Não fica ninguém de fora, desde que tenha a capacidade de fazer acontecer na sua vida a renovação coerente com o Evangelho. Gostava também de lembrar aqui a questão das pessoas cujo matrimónio fracassou e, porventura, foi estudada a sua situação, porque se recasaram numa atitude de recomeço de vida e o discernimento, segundo o ensino do Papa Francisco, na sua encíclica sobre a família, Amoris Laetitia, seguindo as orientações do Sumo Pontífice, é de facto admitido à mesa da comunhão. Aquela pessoa que pode comungar, que pode assumir-se na graça de Deus e que faz esse discernimento na sua comunidade para participar na Eucaristia da sua comunidade ou de qualquer outra comunidade, evidentemente que é um cursilhável. Gostava muito de fazer este sublinhado, porque, de facto, as feridas do movimento passam por aqui. Levar pessoas já praticantes para as afervorar, não correr o risco de ultrapassar o adro, ir ao encontro daqueles que estão de costas para a Igreja,
O movimento dos cursilhos de cristandade é um movimento de convertidos, é um movimento que chama exatamente à mudança de vida e ninguém fica de fora. Ou reduzir o movimento só a casados, ou só a jovens, ou só já a pessoas com determinada idade, ou então fazer do movimento uma elite social. Aconteceu em algumas partes na história do movimento, em que para se fazer o cursilho tinha-se que ter um certo nível de rendimentos para fazer grupo com os que já eram cursilhistas. São, de facto, doenças do movimento. Mas há uma doença, as outras doenças que o Eduardo fala aqui, são doenças não menos graves, porque são doenças que o mundo não entende. Quando diz que a falta de caridade de alguns dirigentes que interrompiam o sono dos novos dizendo: se protesta não serve para os cursilhos. Ou ainda alguns dirigentes que se fazem servir do pequeno almoço na cama. Ou ainda noutros, os dirigentes lavam os pés aos novos cursilhistas. Essa pedagogia de Eduardo Bonin tem na raiz esta consciência que não é correta de alguns que se assumem como dirigentes e os outros como obedientes. Uma casta superior. Nós somos catedráticos, nós somos professores, vós sois aprendizes. Eduardo Bonin definiu-se sempre como aprendiz de cristão. Aprendiz de cristão. É muito interessante nós percebermos esta atitude de Eduardo. Repare que mesmo aquele que vai lavar os pés ao outro se põe no lugar de Cristo, numa atitude de superior. Eu até me vergo, estás a ver? Eu até te lavo os pés. Portanto, está aqui uma atitude paternalista. A mesma coisa, pois, inqualificável, não é? Fazer com que alguém leve um pequeno almoço à cama para testar a sua obediência. Isto é uma atitude que cultiva o servilismo, a dependência, a pessoa que é assumidamente uma espécie de inferior. De facto, isso não tem qualquer cabimento, nem a nível humano, como seria possível a nível cristão, onde há uma sublimação de tudo o que é humano, um Cristo que se fez homem para que os homens fossem filhos de Deus. Percebemos que esta atitude também de estar sempre numa posição de quem ensina faz com que haja dois tipos de cursilhistas, os dirigentes e os dirigidos. Esse dirigismo não pode existir. E às vezes até, desculpe, dentro dos dirigentes, os rolhistas e os outros. É de facto uma mentalidade de classes e ao mesmo tempo de privilégios que eu penso que é uma fase também superada e que indica uma época, uma mentalidade que não encontro hoje, não é? Não quero dizer que este método, esta chamada de atenção de Eduardo Bonin, esta pedagogia, não seja válida ou que esteja a falar de um assunto que já não existe. Eu, em sentido amplo, percebo que é sempre uma tentação. A superioridade, o dirigismo, o olhar de cima para baixo, o não correr o risco de se fazer irmão, de ser aprendiz de cristão na mesma escola de Cristo, sendo todos aprendizes de cristão. Eu compreendo que essa tentação está sempre latente, bem como a outra tentação. A tentação de fazer-me paternalista, de estar de facto numa atitude de quem escolhe pelo outro, não é? Evidentemente que é uma tentação sempre presente nos cursilhos de cristandade e em toda a Igreja. Eu estava a pensar que se calhar hoje não temos estes, aqui na nossa realidade se calhar não temos estas, não sofremos estas patologias, mas há uma patologia que eu penso que se continuasse a sofrer, e desculpe estar a tocar nestas feridas. Um reitor vai a reitor, nunca mais vai auxiliar. Um sacerdote, quando vai a diretor espiritual, deixa de ir como sacerdote, que não seja o diretor espiritual do cursilho, não é? Eu penso que é a tentação dos lugares adquiridos.
No fundo, nós copiamos o mundo, que muitas vezes é imundo, para as coisas de Deus, para a Igreja. Porque é assim, quando se sobe de patente, não se desce de patente. É uma despromoção, seria uma espécie de desclassificação. É alguma coisa que exige um processo disciplinar, não é? Claro. Então, nós trazemos essa mentalidade para o interior da Igreja. E, efetivamente, que quem está no reino de Deus está ao serviço. E a atitude é fazer o que é necessário. Se é necessário, pois, que eu limpo o chão, eu limpo o chão. Se é necessário que eu vá descascar batatas, eu vou descascar batatas. Se é necessário que eu ajude a fazer fotocópias, eu faço fotocópias. Se é necessário que eu proclame um rolho, eu proclamo um rolho. Se é necessário que eu vá ajudar um sacerdote que vai como diretor espiritual, eu vou ajudar o sacerdote, apesar de ter sido muitas vezes diretor espiritual. Evidentemente que os lugares adquiridos enfermam da mesma patologia, ou seja, a superioridade em relação aos outros. Aí adquirida de uma maneira definitiva, para sempre, e olhando com alguma atitude de irrelevância para os que fazem os trabalhos mais humildes. O movimento dos cursilhos de cristandade não se pode, de facto, mundanizar. A mundanização da espiritualidade é muito grave. É colorir com a espiritualidade cristã atitudes profundamente mundanas, pagãs. Isso é hipocrisia. Isso tem a ver com os fariseus. Isso tem a ver com uma atitude de não amadurecimento na fé e no reino de Deus. O nosso grau, a nossa habilitação, o nosso diploma é de servos. E no fim de tudo, dizer com muita clareza, servo inútil. Não consigo, de facto, perceber senão assim. Mas eu gostava também de recordar uma questão. Quando falastes na árvore de Natal, onde vamos dependurando coisas, isso também acontece a nível espiritual. Ou seja, a docilidade de acreditar que Nosso Senhor Jesus Cristo concedeu à Igreja um carisma e que esse carisma tem, sobretudo, esta marca de fazer regressar à casa do Pai os filhos pródigos, que entram cheios de perguntas e questões e que, ao longo do cursilho, vão vendo resolvidas todas as questões e terminam o cursilho sem nenhuma pergunta. Não porque leram a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, mas porque participaram numa caminhada carigmática, aonde fizeram uma experiência catecumenal, aonde viveram e conviveram com Cristo através dos irmãos. Aí, de facto, nós percebemos com clareza que há que ser fiel a este carisma que Deus suscitou na Igreja. Eu posso passar horas e horas a conversar num diálogo fé-cultura, assim, numa metodologia do átrio dos gentios, com um ateu que não consigo que ele encontre Cristo, se não for através do dom de Deus que lhe é concedido pela luz interior que se acende no seu íntimo, a fé. E quando se faz a viagem da descrença, do ateísmo para a fé, houve um milagre, um dom de Deus, uma intervenção espiritual. Então eu tenho que perceber que devo fazer o máximo por ser fiel àquele entrançado de rolhos, para que o meu protagonismo não substitua a ação de Deus. Isto também acontece em nós, sacerdotes. Também acontece em alguns, rolhistas leigos, que é fazerem de tal maneira a apropriação do rolho que se perde a substância do carisma do movimento, o dom de Deus. Eu acho que a humildade da fidelidade não anula a criatividade, porque eu posso ser muito criativo, posso pôr todo o meu empenho através dos meus testemunhos, porém há uma mensagem de fundo que eu respeito e que eu apresento, porque não é minha. Eu anuncio a palavra de Cristo nesta oração, nesta leitura que foi feita com o auxílio do Espírito Santo e que se transformou em carisma para muitos que estão a fazer a leitura também na sua vida
desta palavra, com este olhar, porque esta palavra foi rezada exatamente com uma luz para quem não é crente. Tudo isso, se calhar, porque, e juro que é a última vez que lhe falo em doenças, porque talvez alguns holistas ou algumas dioceses também permitiram que alguns se tivessem apropriado dos rolhos. Aquele tem que estar sempre aquele rolho, o outro tem que ir sempre a cumprir aquele serviço, o outro... Não será um bocadinho? Sim, há uma tendência em facilitar em vários aspectos de fazer das coisas da Igreja, não só dos cursilhos, uma espécie de palco de protagonismos, não é? Até há circunstâncias em que a pessoa que não conseguiu se ingrar em outras funções, em outros campos da vida, depois encontre o seu palco exatamente nas coisas da Igreja. Isso transcende os cursilhos de cristandade. E às vezes, se não tivermos critério, os pastores da Igreja, podemos entregar a pessoas dessas coisas tão santas e tão de Deus como são os cursilhos de cristandade. Então, se cai nas mãos de uma pessoa dessas, que se considera dono, propriedade privada, que se apropria, claro que essa pessoa faz o que quer e chama seu ao dom de Deus. Então passa a ser o seu cérebro, a sua ideia, o último juiz da questão. E assistimos, de facto, a pessoas que fizeram outras coisas que não os cursilhos de cristandade, que efetivamente chamam cursilhos de cristandade porque é um nome feito que tem, de facto, credibilidade e que é aprovado pela Igreja. Há as suas próprias palestras e conferências e aquilo que entendem, não é? Evidentemente que essa questão é uma questão que acredito que esteja a ser cada vez mais refletida por aqueles que têm a responsabilidade de entregar o movimento a quem está para servir e não a pessoas que procuram protagonismo e, ao mesmo tempo, se impõem de tal maneira que passam a ser donos. Eu gostava muito de respeitar aqui uma questão. Isto não significa retirar a criatividade, porque nós temos que renovar o movimento. O movimento, se não se renovar, como todas as coisas que se não renovam, perde o comboio da história. A história parte connosco ou sem nós. Eduardo Bonin disse-me isto de uma maneira impressionante. A história é como um comboio, que à hora certa parte. Se os cristãos forem dentro da carruagem, vão com a história. Se perderem o comboio e ficarem na estação, o comboio parte sem eles. Portanto, o movimento dos cursos de cristandade não podem correr o perigo de se cristalizarem, de ficarem, portanto, numa espécie de redoma, porque deixam de ser semente para ser tesouro. A semente é viva, cai à terra e explode em nova vida. O tesouro é uma coisa que nós observamos, vemos uma vez e está visto, porque quando chegarmos lá a próxima vez é igual. São os tais museus mortos, e hoje pede-se que sejam museus vivos, onde se experimenta, onde se faz, portanto, uma relação dinâmica com o próprio museu. Há salas de trabalho, salas de experiência, é possível consultar, conhecer a peça, um museu vivo. O movimento dos cursilhos de cristandade tem que ter esta vida e tem que dialogar com cada geração e com cada tempo, mas na fidelidade ao carisma. Temos que fazer uma atualização na fidelidade. O que é que isto quer dizer? Temos que perceber o que é o núcleo da mensagem e aquilo que é a dimensão cultural da época. Claro. A dimensão cultural da época não tem um valor decisivo, porque nós temos que falar para a nossa cultura. Agora, aquilo que é a essência da mensagem, não devemos nunca mutilá-la. Mas, de facto, eu sei, porque também já experimentei, ouvir a um rolho, por exemplo, em que não consegui perceber sequer que rolho era, porque só tinha o nome próprio do rolho na tradição deste carisma dos cursos de cristandade. E a tradição é alguma coisa que nos religa, que nos faz chegar à origem.
que transmite com fidelidade um dom recebido. Estamos a perceber que é necessário cuidar com fidelidade e com amor e nunca confundirmos, não é? Que devemos ser uma espécie de conservadores de um conjunto de velharias, não é? Ficarmos assim como conservadores de um registro ou de um museu onde não se pode tocar em nada, nem numa vírgula de um rolho. Não. Os rolhos são, efetivamente, para ser trabalhados por quem os dá, mas para ser trabalhados no sentido de assimilá-los, de fazer a pergunta a si mesmo como os vive e como ainda não os vive, e fazer o percurso interior de progresso na conversão, e depois de fazer o anúncio com a sua vida, testemunhando aquilo que já vive, e se for preciso, fazendo sentir com muita pena aquilo que ainda não vive, mas como os novos quer viver, e por isso está ali a viver com eles o cursilho para se converter. Esta forma de fazer o anúncio já é uma forma viva, não é de um conservador de museu de peças antigas, não é? Mas de alguém que de facto faz a assimilação e que depois compartilha com os irmãos. Quando eu puxei este assunto, Sr. Dom Francisco, foi acima de tudo pelo amor que nós temos ao movimento. Claro. Quando nós amamos muito, também temos que reconhecer que há fragilidades, que há doenças próprias, não é? E que não é tudo rosas como temos vindo a apresentar em tantos programas que temos feito do Decaloras. Mas é acima de tudo, pensando que o grande motivo, o grande motor de arranque de um cursilho cristandade é a conversão própria, a nossa própria conversão. E percebermos que não vale a pena mudar as coisas se nós não mudarmos por dentro. Sem dúvida. E é sempre mais fácil fazer coisas cristãs do que ser cristão. Eu saúdo esta escolha para este programa e, sobretudo, fazermos-lo de uma maneira pública, televisiva e radiofónica, porque somos, de facto, verdadeiros. Estamos a caminho, queremos converter-nos todos ao Evangelho. Seguimos Eduardo Bonin na sua proposta aprendiz de cristão. Não passamos de aprendizes de cristão. Um dia, na pátria eterna, na Jerusalém do Alto, veremos a beleza do Reino de Deus na sua plenitude. Aqui apenas a enxergamos à distância do sol. Porque amamos, falamos daquele por quem temos amor. Falamos do movimento. Apresentamos as maravilhas que Deus faz na Igreja por meio deste movimento, mas também apresentamos, como é normal e como é natural, as suas patologias. Se o Eduardo não teve medo de dizer, porque é que nós não iríamos falar delas? Também só fala das coisas más quem quer corrigir. Que seja também para si, como é para mim, um apelo a não me prender, a não me fechar, mas a deixar-me moldar cada dia pelo Espírito Santo. Como o Sr. Dom Francisco dizia, sempre na fidelidade ao carisma. De facto, as renovações só podem acontecer na fidelidade ao carisma. Obrigado, Sr. Dom Francisco, por mais este programa. Obrigado também por a frontalidade e a naturalidade com que nos falou das feridas, não é? Que nós tantas vezes gostamos de esconder. Obrigado por tudo, obrigado por estar connosco e dê-nos a sua bênção. A este esforço de ser verdadeiro, a este esforço de caminhar e de crescer, a esta vontade de permanecer no Senhor, eu abençoo em nome dele, na alegria de poder servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para todos, com alegria, não ficando presos naquilo que são fragilidades, mas naquilo que é o dom maior, Decaloras. O meu nome é Rui Rodrigues, sou natural de Mursa, tenho 54 anos e fiz o meu cursilho há 27 anos nos Estados Unidos da América. O cursilho para mim foi uma experiência enriquecedora
no sentido em que eu, antes de fazer o cursilho, estava morto e renasci para a vida. Renasci para a vida cristã, para a vida em Cristo, encontrei-me comigo, encontrei-me com Jesus e encontrei-me com os irmãos. A nível familiar foi enriquecedor também, muito enriquecedor. A minha esposa também é cursilhista, também fez o cursilho na mesma altura. E o quarto dia temos caminhado, tentado fazer a vontade do Senhor, servindo o Senhor também através deste movimento, tentando proporcionar a outros irmãos a mesma experiência que nós vivemos, porque no fundo quem conhece e quem tem um tesouro como este, que é Jesus, não pode ficar com ele para si, tem que o levar aos outros. No fundo é isto, a minha vida tem sido tentar fazer a vontade do Senhor, acima de tudo, e colocar-me sempre disponível para os irmãos e para os servir.